Que aleatório isso de existirem tantos Zoplan, esse é um que aceita turistas. Basicamente, as pessoas que não têm a capacidade de enxergar precisam caminhar pelo lado mais perigoso da plataforma. Aí está a medida e o preço, ou seja, são 12 dólares, quer dizer quase 8 mil dólares por um único jogo. Por um lado, temos uma área super turística, cheia de lojas, atividade comercial para toda a família, e por outro lado, um bairro vermelho completamente focado no entretenimento adulto. Bem-vindos a Ikebukuro, parte do distrito de Toshima, em Tóquio, o bairro onde há luzes vermelhas e brancas com a estação de trem. Temos o lado leste e o oeste, e do lado leste, que é o lado mais comercial onde estamos agora, esta é uma área bastante voltada para o público feminino, todas as lojas são bem focadas para mulheres. Obviamente não tudo, mas por outro lado, o outro lado é mais voltado para homens, por exemplo, no que diz respeito a hobbies. Ikebukuro é visto como uma versão de Akihabara, um bairro otaku focado no público feminino. Aqui, por exemplo, é uma loja só de idols, ou seja, de K-pop ou boy bands, de japoneses também. Ou, por exemplo, aqui também, vejam, todas as clientes são mulheres, tudo relacionado a anime e idols. E aqui está uma das mais famosas, Animates, que é uma loja que vende tudo de produtos, merchandising de anime. Mas esta aqui é bastante focada para mulheres. Aliás, a maioria das pessoas que entram e saem são mulheres. Sim, há opções para todos os gostos, inclusive para homens. E bom, o Super Potato é uma das lojas mais famosas de retro gaming de todo o Japão. E também é a mais cara. No último ano, estive colecionando tudo relacionado a videogames, mas comprando um videogame de cada console. Com a condição de que não sejam jogos em formato de CD fisicamente, que sejam únicos. Que eu não estou apenas colecionando jogos, mas também formatos de música, formatos de vídeo, formatos de dados, de vídeos, por exemplo, beta, depois outros cassetes que eu não lembro como se chamam, disquetes rígidos, MOBA, portáteis, raros, que eu não sei muito bem, obviamente, vinil, todas essas coisas, né? Este é um dos mais loucos de todos. Esses são os do Neo Geo, que são os cartuchos gigantes que têm duas placas. Tudo isso é muito interessante. Eu gostei disso, desses aparelhos nostálgicos, já que hoje em dia tudo é digital. Eu gostei de ter esse formato físico de cada coisa que hoje em dia já ficou obsoleta. Que, por sinal, os jogos de Neo Geo costumam ser os mais caros. Aqui tem um que vale 140 mil ienes, são 1.000 dólares. Igual, no Super Potato de Akihabara tem um jogo de Neo Geo que é o mais caro da loja, que vale cerca de 11 milhões de ienes, ou seja, quase 8 mil dólares por um único jogo. Desses aqui, a assinatura de Hideo Kojima na loja de Akihabara. E aqui está a rua principal do que seriam as lojas otaku. Bem voltado para garotas, já vemos que são animes de caras super bonitos que, olha, não é muito grande, é uma quadra aqui e outra quadra ali. E acabou, não tem muito, mas o que tem. E Ikebukuro também é conhecido por ser um bairro onde muitas garotas otaku vêm fazer cosplay. Às vezes aos sábados, fins de semana, depende. Quer dizer, eu realmente nunca fui, mas é bem aqui na frente, naquela varandinha, digamos, que fica no final dos degraus. Muitas vezes, aos sábados, todos os cosplayers se reuniam para se encontrar. Quer dizer, simplesmente... Veja, lá em cima estão tirando fotos de cosplay. Eu vejo muçulmanos. São muçulmanos ou cosplayers? São muçulmanos, Jordi, você está? Mulheres cobertas da cabeça aos pés. Mas estão de vermelho, parecem personagens de anime. Lá em cima, os cosplayers se reúnem nos fins de semana e é isso. Simplesmente se juntam para tirar fotos entre eles, socializar entre cosplayers. Ali fica o Sunshine City, shopping mais famoso do bairro. Que ali mesmo tem, por exemplo, o Pokémon Center e a maior loja de gachapon do Japão. Sim, aqui todas as lojas são de coisas de anime, mas acontece que as lojas também estão bem espalhadas por todo o bairro. E essas, bom, já falei das maids, que as maids são as garotas que vêm da cultura idol. Para explicar de forma simples, eu digo que elas são mais da cultura do anime, porque te atendem como se fossem personagens de anime, mas na verdade vêm de outra cultura. E bom, aqui eles têm a versão que é bem focada. Para as garotas,
que são os cafés de mordomos bonitos, que é como o maid café, que também tem seu papel, em que os caras te atendem como se você fosse uma princesa, como se você fosse da realeza, sabe? Eles te atendem assim, perfeito para um atendimento, perfeito para uma dama. Seria isso? Mas olha, é o único lugar desse tipo que eu conheço, talvez existam mais. Essa é a entrada do local e ali estão os horários, as faixas de reservas. E aqui o que diz é manseki, que significa assentos ocupados. Ou seja, o dia todo está cheio de reservas. Das 10h30 da manhã até as 9h15 da noite está lotado. Uau, este é o Mikado. Que bom, existem várias casas de arcade chamadas Mikado, que são dos mesmos donos e são lugares de videogames retrô. Até o cheiro é de lugar antigo, mas aqui você tem arcades dos anos 90, 2000. Isso, olha só o que é isso, super antigo. Mas olha, o lugar está super vazio e ao mesmo tempo está super silencioso. É muito estranho isso de ser tão silencioso. No andar de cima ficam os jogos de luta, que bom, é isso que os gamers mais velhos dos anos 90 mais vêm consumir, que é vir jogar jogos de luta. Digamos, né? Que bom, isso fazia parte da cultura, mas foi se perdendo. Nos anos 90 era comum as pessoas se reunirem nos fliperamas para jogar contra outros ou em jogos como Street Fighter. Bom, a série Essa High Score Girl, um anime muito bonito que se passa nos anos 80 e 90 sobre a cultura de jogar videogames de luta muito baseada em Street Fighter, né? E no subsolo eles têm mais jogos de arcade, mas já não tantos de luta. Olhem, o clássico dos clássicos, o jogo dos Simpsons, jogos de quebra-cabeça para aparecerem desenhos de garotas teoricamente sensuais. Quem sabe, aí está a área onde se pode fumar. Esse pachinko, hein? Sim, que são jogos de pachinko. Jogos do tipo apostas. E além disso, a mascote do lugar, se não me engano. Quem desenhou o personagem da loja foi o mesmo designer da série, aquele anime High School Girl. Esse está incluso na Netflix. Se não me engano, os Simpsons, por sinal, no Japão nunca foram super populares, né? E o engraçado é que a meia quadra do Mikado de arcades está o Mikado Strip Theater, ou seja, um clube de striptease a 30 metros dos videogames, que além disso, a decoração é bem retrô. Olhem, aqui estão, por exemplo, as garotas que trabalham no local. Que veja, muitas vezes as garotas que trabalham nesses strip clubs são garotas que trabalham em cinema adulto e todo esse tipo de coisa. Mas, veja, aqui, por exemplo, custa 5 milhões, esse é o preço da entrada. E as mulheres pagam 3 milhões, pagam quase a metade. Claro, não podem faltar os pachincos, como em todo o bairro central, onde tem de tudo. O nível de barulho que tem aqui, mesmo assim, acho que para os pachincos que conheço, é bem menos barulhento do que o normal. E aqui na frente, quer dizer, eu adoro porque está tudo uma coisa do lado da outra. Aqui, obviamente, quando tem uma placa gigante que a única coisa que conseguimos ler é DVD, é porque são daqueles lugares que são tipo cibercafés. Você aluga um quarto e tem toda uma videoteca de filmes adultos, pode pegar até 5 filmes, levar para o seu quarto e assistir e aproveitar um bom cinema adulto em um computador. Que legal, já fiz um vídeo exclusivo dessas safadezas, né? Uma experiência muito estranha, na verdade. Eu também adoro esses contrastes que Tóquio tem. Olha, Ikebukuro não é um bairro cheio de templos. Não tem muitos templos, mas você anda assim e de repente se depara com coisas como essas, né? Um pequeno santuário ali no meio, ao lado de um estacionamento de bicicletas, ao lado de um shopping. Sim, é super aleatório. Eu adoro. E atravessando para o outro lado da estação, temos um ambiente completamente diferente. Que deste lado, do lado oeste da estação de Ikebukuro, está a Zona Vermelha. Um dos poucos cinemas adultos que restam em Tóquio. Não sei se dá para mostrar alguma coisa, hein? Não dá para mostrar. Não dá para mostrar nada, porque ali são pôsteres explícitos. Se chama Cine Romani Ikebukuro, mas eu adoro, sabe? Porque se você passa assim, quase nem percebe. É bem discreto. Vocês viram que tudo que é serviço para adultos, normalmente é difícil de reconhecer na rua se você não prestar muita atenção. É verdade, né?
Bom, e essas garotas, por exemplo, que nessa rua tem muitas, tem garotas que estão trabalhando em girls bars. Olha, muita gente fica chocada porque elas estão com uma placa com um preço e as garotas ficam tão expostas assim, mostrando o preço. E além disso, é super barato, não é? O que acontece é que o que elas fazem é trabalhar em bares, né? E normalmente a plaquinha que elas têm é o preço que cobram por, sei lá, 1 hora bebendo no bar, onde elas atendem. Garotas, ou garotas vestidas com a mesma temática que elas, né? Normalmente a temática é, digamos, o estilo de roupa que as garotas usam, que às vezes pode ser estilo maid, estilo colegial, estilo de escritório. Como ali, por exemplo, as garotas estão vestidas no estilo colegial ou de escritório. Justamente as que acabamos de mencionar, que bom. Não sei se alguém reconhece esse cartaz, mas ele aparece em miniatura no vídeo sobre prostituição que fiz há anos, o mais viral do canal. Mas isso aqui é um lugar, é um bar de garotas, né? O que diz aí. 2.000 ienes a cada meia hora por tudo o que você puder beber. Ou seja, são 15 dólares a cada meia hora que você fica bebendo todo o álcool que quiser. Este é um girls bar onde você é atendido por garotas vestidas de aeromoças. Ah, e eles têm a classe executiva, a classe econômica. Esta área de Ikebukuro é um dos bairros com mais soplantes que existem em Tóquio. É uma região onde se concentram muitos soplantes. Segundo o Google Maps, há cerca de 20 soplantes, mas na verdade não são tantos. Acontece que está misturado com outros tipos de serviços, como Girls Bar, outros tipos de serviços adultos sexuais, que dá na mesma, mas Sopland, assim, com certeza. São mais ou menos uns 20 que tem aqui em 1 quilômetro ao redor, menos de 1 quilômetro ao redor. Mas enfim, ali, por exemplo, diz Sopland, mas este, por exemplo, não diz. Este tem uma entrada suspeita, que não tem nada, não tem preço, não tem placa com preço nem nada. Este também é um Sopland. Aqui diz que 50 minutos são 13.000 ienes, que dá uns 90 dólares em japonês, diz Sopland. Por outro lado, por exemplo, bares de garotas tem, mas são incontáveis. Ou seja, está bastante cheio no Google Maps e com certeza tem alguns que nem aparecem nos resultados. E todos têm uma avaliação muito boa. Tem 5, 4,3, 4,2, 4,9, tudo bem e bom. E dos muitos Sopland que existem em Ikebukuro, este que se chama Grace é um que aceita turistas e o nível é bastante bom. As garotas geralmente são nota 8, às vezes nota 9, sempre depende. Isso sim, é caro. 70 minutos, 25.000 ienes, que são mais ou menos uns 180 dólares. Mas para estrangeiros eles cobram 35.000 ienes mais do que está aí, que dá mais ou menos uns 250 dólares. Entre os passeios tem gente que me pergunta e eu digo, vão naquele ali. E aí, aqui aceitam? A primeira vez que procurei foi há muitos anos. Uma pessoa queria ir e eu disse, bom, desafio. Vamos para Ikebukuro e eu vou perguntar em cada Sopland para ver se aceitam ou não turistas. E na verdade só 3 aceitaram. E aqui, por exemplo, tem um bar de coelhinhas que antes dava para ver de fora. Como as garotas trabalhavam, mas agora colocaram uma vitrine inteira. Eles cobriram, então agora não dá mais para ver o interior, como antes. Mas claro, como muita gente tirava fotos e tinha um monte de placas dizendo para não tirar fotos, não tirar fotos, e o pessoal tirava mesmo assim, então eles cobriram. E esse é o outro Sopland, o que tem escadas para subir, esse também aceita turistas. Não lembro o preço desse, mas era um pouco mais, talvez uns 30% mais barato que o Grace. E as garotas são nota 7 até onde eu sei. E o outro local é esse aqui, o lugar fechou, já não existe mais. Aqui tinha um que se chamava Vaniguer ou algo assim, mas incrível, porque eu passei por lá, perguntei, e cobravam só 10.000 ienes, ou seja, era 75 dólares por um Sopland. Ou seja, não podia ser muito bom, digamos assim, o lugar, e lembro que fiquei muito curioso. Vi avaliações dizendo que as garotas eram gordas, não muito bonitas, ou que eram chinesas, não japonesas. Mas enfim, o lugar desapareceu, deixou de existir. Parece que não estava indo muito bem. Isso me parece uma das maiores ironias do Japão. O fato é que sempre nos alto-falantes dizem para, quando o trem chegar, esperar atrás da linha amarela, porque do outro lado da linha amarela é perigoso, como esse garotinho está fazendo, mas ironicamente, essa linha amarela representa o caminho para os deficientes visuais. Para as pessoas que não podem enxergar, ou seja, basicamente as pessoas que não têm a capacidade de ver
precisam caminhar pelo lado mais perigoso da plataforma. Bom, algumas plataformas têm isso, aquelas coisas que servem para evitar perigos. Aí sim a pessoa pode caminhar tranquilamente e não acontece absolutamente nada. Aliás, esses pequenos são quase certamente crianças de escolas particulares, porque as crianças do ensino fundamental, do 1º ao 6º ano, geralmente vão para escolas públicas que ficam sempre perto de casa. Quem define é o município, e normalmente ficam a 5 ou 10 minutos a pé, vão sozinhos para casa e não usam uniforme. Por outro lado, se você vê crianças do ensino fundamental de uniforme e no transporte público, normalmente são de escolas particulares escolhidas pelos pais, que não ficam perto de casa, então eles viajam sozinhos. Mas isso é algo muito bonito do Japão, que por sinal me deu muita sede, então vamos comprar uma bebida. Que bom que há máquinas de venda automática por toda a cidade, é tão comum, me ferrei. E a 15 minutos a pé de Ikebukuro, ou a uma estação, temos o bairro de Otsuka, que se caracteriza por uma coisa muito particular, que são serviços para homens muito baratos. Que bom, eu já falei há um bom tempo sobre os tipos de serviços para adultos que existem no Japão. E tem um em particular que se chama Pink Salon, que se você procurar no Google Maps Pink Salon em letras romanas, em inglês, não vai aparecer muitos resultados, mas se você procurar em japonês, a quantidade de resultados é essa aqui. Eu já conhecia a fama desse lugar há tempos, mas era algo bem específico. Não, você não vê muitos tipos de serviços, mas o lugar é muito especializado nesse tipo de estabelecimento. Olhem, por exemplo, esse lugar se chama Perosho, que, vejam, tem uma carinha feliz com a língua de fora. Bom, e Perosho seria algo como lambida e beijo, algo assim. E o preço, 1.800 ienes, ou seja, são $12, pelo qual o serviço deve durar uns 15 minutos e eles trabalham das 7 da manhã até meia-noite. E agora o segundo Disney Kaiten, que seria como uma troca. Que venham 2 garotas e te cobrem 2.000 ienes, ou seja, o serviço deve ser interrompido pela metade. E trocam as garotas? Bom, não sei, a questão é que trocam as garotas, né? E por isso você tem um preço promocional de 2.000 ienes, que dá mais ou menos uns $14. Aliás, essa é uma das poucas áreas de Tóquio que ainda tem bonde. Na verdade, ele não faz um percurso muito grande, para falar a verdade, mas enfim, tem bonde também em Tóquio. E os hotéis do amor nunca podem faltar, né? Faz uns 2 ou 3 anos mais ou menos que entrevistei o dono de um bordel. Lembro que o escritório dele ficava aqui, em Otsuka. Não sei se o serviço era barato ou caro, mas enfim, o que ele fazia era ter um escritório de garotas de entrega. Essas são garotas que vão até o hotel, quando o encontro é no hotel, né? E obviamente por aqui tem muitos hotéis que têm preços para estadias bem curtas. Vamos ver, dos outros que aparecem no mapa, olhem, o senhor, isso também. Esse tipo de serviço é muito usado às vezes por pessoas mais velhas, porque é o mais barato, digamos, o preço para aposentados. Ou seja, esse lugar cobra pelo serviço. De uma só moça, 1.800 ienes de 2.000 ienes. E vejo que tem de 3 moças, 2.300. Ou seja, vão revezando 3 moças. Não sei quanto tempo eles te dão, mas normalmente um Pink Salon é ficar meia hora, né? Mas com uma moça, talvez aqui, como é mais barato, dure menos, e talvez sejam 10 minutos por moça, às vezes também acaba só em conversa. Mas é o seguinte, no mapa vejo que aparecem muitos lugares, mas é um pouco difícil encontrá-los, porque às vezes estão escondidos entre esses prédios, porque eles têm vários andares. Mas vejam como o ambiente vermelho dos locais que tem por aqui, mas não sujam tanto o bairro, digamos, os jovens passam, é um bairro normal, a 2 quadras provavelmente já vai estar cheio de residências. 2. Muitos resultados do Google Maps davam aqui e aqui sim, exatamente. Mas, por exemplo, toda a decoração diz High Quality Salon, ou seja, salão de alta qualidade. Quando me dizem Pink Salon, usam muito a palavra salão. Este se chama Amor 2.500 ienes e diz Gear Salon, salão de garotas. Este prédio. Basicamente posso estar um pouco enganado, mas quase tudo deve ser serviços para homens adultos.
Este, por exemplo, quando você vê um pêssego, eles chamam de outra coisa. Basicamente, sempre tem conotação sexual por causa da cor rosadinha, pelo formato que tem, meio formato de bunda. A fruta aqui, por exemplo, dizem que se caracteriza por ter seios grandes. A da esquerda. O senhor acabou de checar a placa. Qual é o andar que eu tenho que ir? Um de cor? Lembro de um japonês que me disse que se caracteriza por se vestir caro. E aqui, por exemplo, quando eu ia para a universidade, eu ia ao Pink Salon com muita frequência porque era algo super barato. Além disso, vale dizer que esses lugares não aceitam estrangeiros ou turistas desde já. E esse lugar que está atrás de mim é um lugar muito especial. Estou a mais ou menos uma estação da estação de Ikebukuro. O lugar se chama Tokiwa-so. Isso seria uma recriação de um prédio de pequenos apartamentos onde viveram os mangakas mais lendários do Japão. Então, o autor de Astro Boy, Tezuka Osamu, o autor de Doraemon, Fujiko Fujio. Esse prédio, claro, já não existe mais, então eles o reconstruíram há alguns anos, eles o reconstruíram. O fato é que, claro, todos migravam para Tóquio nos anos 50, e vocês imaginem que nos anos 50, pouco depois do fim da guerra, as pessoas o que iam dizer? Vou me dedicar aos quadrinhos. Mas claro, havia pessoas que aspiravam a isso, mas claro, eram pessoas muito boêmias naquela época. Portanto, Osamu Tezuka, o autor de Astro Boy, encontrou um apartamento barato para se mudar. E outros desenhistas que aspiravam a trabalhar com mangá se mudaram para cá e meio que formaram uma pequena comunidade nessa área. E este é um bairro onde há um beco que também não é muito grande, o qual tem coisas dedicadas ao mangá retrô. Olhem isso, é incrível! É um banheiro público, mas com decoração de mangá e anime, o vidro está cheio de onomatopeias em japonês. E esse museu, mas museu mesmo, o que tem de interessante é que, como é uma recriação, você pode ver como eram os quartos de algumas pessoas. Mas, embora não seja grande coisa, cada quarto, a maioria está vazia. Somente o andar de cima tem a recriação dos quartos. Tem uns 2 quartos que estão bem recriados de como eram quando esses mangakas usavam. Mas na maioria das salas não pode tirar foto, não pode gravar vídeo, mas tem algumas coisinhas bem bonitas. E exposições temporárias por tempo limitado. E olha, isso aqui é uma recriação, isso não funciona, mas não pode entrar. Mas seria a cabine telefônica que ficava ao lado do prédio. Porque, claro, deixaram ali, porque era onde os mangakas tinham que ir ligar para as editoras, para entregar trabalhos e todas essas coisas. O fato é que, como era formado por uma comunidade de mangakas, também quando havia entregas urgentes, eles se ajudavam entre si. Estou faltando 2 páginas. Você me ajuda com a tinta? Este trecho da história é muito bonito. E outra das razões pelas quais eu queria vir visitar este lugar era porque eu queria comprar as medalhas comemorativas, porque são coisinhas que eu coleciono. Tem muitos lugares turísticos que têm medalhas comemorativas que são do mesmo formato, vendem em uma máquina. E bom, me faltavam as daqui. Aqui tem uma miniatura da casa e uma placa com várias das pessoas que viveram aqui. Mas claro, eles tinham que compartilhar o banheiro, tinham que compartilhar a cozinha, mas enfim, anos 50, época difícil do Japão. E a umas 3 quadras do museu Tokiwa-zu tem um lugar chamado Retrokan, que é, digamos, um museu retrô, que também tem uma casinha com quartos. A estação de Ikebukuro no ano de 55, ou seja, cheia de casas da época. E já havia um prédio assim desse tamanho no ano de 55, não é super grande, mas é bem bonito e é completamente de graça. A entrada aqui foi gratuita. E tem um espaço para ler mangás que eu adoro, porque os jovens que moram no bairro podem vir e todos os dias sentar aqui para ler mangá. Lindo! Este é o prédio, o Showa Retrokan, e este lugar super famoso, que é o restaurante onde os mangakas vinham frequentemente comer, onde tinha ramen, chahan e outras comidas.
Pelo que dá pra ver, até teve mangá que dedicou algumas páginas ao lugar e o pessoal do restaurante foi muito gentil. Eles te davam assim, de forma aleatória, um envelopinho que vinha com um broche de presente, que era uma das cenas do mangá que foi dedicado ao lugar. Aqui parece que é o lugar original, onde ficava o Tokiwa-sou. Depois construíram outro prédio e aqui eles têm uma réplica do que era aquela moradia. Aqui tem outra biblioteca de mangá, onde você pode vir ler mangá livremente, sentar, pegar um mangá e ler, só isso, e é completamente gratuito. Também tem este, e aqui já é um bairro comum e normal. Estamos a cerca de 2 km do centro de Ikebukuro, de onde estávamos no começo. Que aleatório que é isso. Quer dizer, é um espaço, vocês sabem. Como eu descobri, foi um programa de televisão que veio e entrou em contato com o dono dessas coisas, a pessoa que colocou tudo isso aqui. E ao que parece, o dono é um senhor que é colecionador de bugigangas, coisas retrô, coisas bem aleatórias. E claro, ele não tem espaço em casa para colocar todas essas coisas e coloca tudo aqui. Um esqueleto encapsulado, um canhãozinho. Mas engraçado é que esse Buda, por exemplo, no programa ele tinha dito que custava, sei lá, $1 milhão, uma coisa assim. Mas ele diz, igual, e pergunta, você não tem medo de que alguém roube as coisas? Ele responde, quem vai roubar? É uma coisa enorme. Quem é que roubaria esse Buda enorme? Além disso, não é só o Buda, ele está sobre uma enorme base de cimento. Agora, esse vaso, bom, com um pouco de vontade e um caminhão, é bem roubável. E além disso, mas é claro, o lugar parece estar bem cuidado, tem eletricidade, as luzes funcionam, as coisas, mas o cara simplesmente não faz nada. Quis decorar a esquina de uma esquina do seu bairro, em cima da rodovia e 2 estradas que se cruzam. Estamos a cerca de 2 km da estação de Ikebukuro, do local anterior. Peguei um táxi, pois do contrário teria que andar 1 km no sentido oposto. Ou seria igual de qualquer jeito. Foi por isso que escolhi o táxi. Uns 10 minutos de táxi. É um carrinho e parece que foi dos Correios. Isso porque esse é o símbolo dos Correios. Bom, não sei se realmente era usado pelos Correios. Talvez sim, porque aqui pode muito bem ser onde colocavam as coisas. Lugar muito bom, muito bizarro, mas ali do lado vi outra coisa parecida. Não sei se tem algo a ver, mas isso é um izakaya, uma taberna. Sim, para mim tudo indica que o dono desse lugar é o responsável por esses enfeites. O do lado é muito bom. Ah, e ao lado tem um templo, então só para avisar, tem um templo ao lado. Coisas completamente aleatórias que a gente encontra em Tóquio. Bom, espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo, pelo menos por um tempo. Vai ter uma série de vídeos que vão ser assim, ou seja, basicamente percorrer certos bairros e curiosidades para contar de forma aleatória sobre as quais as pessoas não sabem do que vai se falar. Sempre tem besteiras, mas beleza, a gente se vê na próxima. Um abraço para você, sua família, seu pet e pro mala do vizinho. Tchau!